34:36. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Então, irmãos, os apóstolos estavam maravilhados com o templo. Eles disseram para o Senhor Jesus: olha que grande edifício, olha que grande construção. Não vos maravilhem por isso. Não vai haver pedra sobre pedra que não será derribada. Tudo isso será derribado, não vai sobrar nada. Então Jesus falou: quando o Filho do Homem se manifestar, quando ele voltar, não vai restar nada, porque tudo será destruído, absolutamente tudo. Então Jesus usa o texto de Noé, a história de Noé, do dilúvio, para ele falar: olha, do mesmo modo que no tempo antes do dilúvio, ou pré-diluviano, as pessoas viviam de modo relaxado, sem se importar com Deus, e sobre eles veio um dilúvio repentino que os matou todos por causa do pecado. Assim será também na vinda do Filho de Deus, na segunda vinda do Filho de Deus. Então, o texto em que nós lemos, ele fala algo muito simples. Diz assim: olha, porque aquela geração de Noé comiam, bebiam, davam-se em casamento. Aí você vai ler o texto bíblico que você vai falar: Deus destruiu o mundo inteiro porque as pessoas comiam, bebiam, casavam-se. Mas onde está a maldade nisso tudo? Onde está o erro nisso tudo? Então, o coração daquele povo era mau. Era tão mau que eles queriam ser felizes sem Deus. Eles eram tão maus que casavam-se, bebiam, comiam, faziam tudo. Faziam daquilo o seu Deus. Aquelas coisas que eles tinham ocupou o lugar de Deus em seus corações. Então, conforme a gente já estudou várias vezes, né? Se o coração do homem estiver mal, tudo que ele fazer será mal. Até o casamento, até comer e beber, que o casamento é algo sagrado. Mas se o coração do homem estiver mal, se o homem não fazer isso com o intuito de glorificar a Deus, até aquilo que é sagrado torna-se impuro. Porque o apóstolo Paulo declara: olha, você deve fazer tudo para glorificar a Deus. Tudo que você fazer que não glorifica a Deus é pecado, é mal. Que se a intenção do coração for mal, ainda que o ato aparenta ser bom, mas a intenção dele é má diante dos olhos de Deus. Então, pensem em algo, irmãos. Eles comiam a comida que Deus criou, desfrutavam do casamento que Deus criou, faziam de tudo, abusaram da vontade de Deus, mas eles estavam nem aí para Deus em si. Você abre nas vossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 6, vocês puderem anotar, diz assim, que a terra toda estava corrompida. Não, você vai ver que a terra toda corrompida não é porque aquela geração estuprava, se prostituía ou matava, não. É só porque eles queriam ser felizes sem Deus. Então Deus olhou para eles e viu isso uma grande corrupção. Porque o sinal visível de um coração corrompido é a busca de satisfação por algo que não é Deus. Por qualquer coisa que não é Deus. Isso mostra o quanto o ser humano é corrompido. A Bíblia diz que Deus é bom. Que no coração do homem que não envolva a Deus é um sentimento mau. É um sentimento perverso. Então, nós vamos ver que Deus diz: olha, a terra estava cheia de violência, a terra estava corrompida. E você vai ver os detalhes. O que tinha de mais nisso? Em casar, em comer. Isso não tinha nada de mal do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, não tinha nada de bom. Eles olhavam para os seus atos e não viam nenhuma maldade. Mas Deus olhava e não via nenhuma bondade, porque o nome dele não estava sendo glorificado em nada do que eles faziam. E Deus apareceu para Noé e falou: olha, Noé, eu vou destruir o mundo inteiro. Eu vou destruir. E em Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, diz que Noé era pregador da justiça. Noé pregava para aquele povo. Noé dizia: olha, Deus vai destruir. Deus vai destruir todos vocês se vocês não mudarem. Aquele povo
não acreditava em Moisés, em Noé, perdão. Não acreditava. Olha, Noé, é como se eles olhassem para Noé e diziam assim: no máximo você está doido, porque é impossível. Olha como é que a cidade está. Olha como é que todos estão corrompidos. Olha como é que todo mundo é igual. Então eles olhavam para Noé e falavam isso. É impossível que Deus me destrua. É impossível. As pessoas olhavam para os seus corações e falavam: eu não estou fazendo nada de mal. Nada. Eu não roubo. Eu nunca matei ninguém. As pessoas olhavam para os seus atos e não conseguiam ver maldade porque o coração deles era tão mau que não conseguiam ver maldade em tentar viver uma vida sem Deus. E Noé pregava, e aquele povo olhava para Noé e falava: você acha que Deus tem coragem de destruir o mundo inteiro, inclusive os nossos filhos, e deixar apenas você? Você acha que Deus, que é amor, tem coragem de fazer isso? Deixa de ser chato, deixa de ser fanático. Isso é totalmente, isso é fora de época. Isso não tem nenhum sentido. Então, você olhava para... Você imagina um homem se levanta num mundo e fala: olha, todos vocês estão errados. Todos. As pessoas olhavam para o seu redor, viam muitos fazendo as mesmas coisas, um bebendo daqui, se prostituindo daqui, e vivendo sem Deus por aqui. Então, é como se ele falasse assim: é impossível, não é? Que todo mundo esteja errado e só você esteja certo. É impossível. Então, Noé nos ensinou que é possível, irmãos, que uma geração inteira esteja errada, e apenas um homem esteja certo. Então, irmãos, a verdade, ela é a verdade, ainda que não tiver muita atração, como é que eu posso falar para você? Ainda que não tiver muita atração, a verdade não deixa de ser verdade por poucos concordarem dela. Então, não tinha ninguém para concordar com Noé, só Deus. E é só dele que ele precisava. Então, irmão, a verdade é a verdade, ainda que ela não fazer nenhum sentido. Ela não deixa de ser a verdade. Vocês tentam imaginar, aparece um homem e fala aqui: olha, todo mundo, não o Brasil apenas, todo mundo está errado. Todos. E apenas eu que tenho a palavra de Deus estou certo para falar para vocês. Vocês estão corrompidos. Isso não fazia nenhum sentido. Não tinha nenhuma lógica. Eles pensavam o seguinte: bom, se realmente Noé estava certo, pelo menos a maioria pensariam como eles. Os nossos sábios, nossos estudados, nossos mestres. Porque é impossível, Noé, que só você esteja certo. Você vai ser muito orgulhoso. Você acha que Deus vai matar todo mundo, vai destruir o mundo inteiro e vai deixar apenas a sua família e você vivo? Se enxerga. Olha, as pessoas zombavam disso, de Noé. Noé pregava em Gênesis. Eu queria que vocês abrem comigo no capítulo 6, número 3. Diz assim: Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Vou esperar vocês acharem para vocês ficarem felizes. Gênesis capítulo 6, verso de número 3. Diz assim: então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Amém? Então, Deus viu a corrupção do coração do homem e disse: olha, o homem vai sobreviver só mais 120 anos. O texto aqui não se refere que a idade máxima do homem seria de 120 anos, porque depois do dilúvio, na outra geração, tivemos homens que viveram mais de 120 anos. Então, o texto aqui é como se Deus falasse: olha, eu dou 120 anos para você, Noé, construir a arca e pregar a palavra para esse povo. Então, Deus deu 120 anos. E Noé pregou durante esse período. E alguns olhavam para Noé, zombavam, dizendo: olha, Noé, já passou muito tempo. Você prega que Deus vai derramar um dilúvio, Deus vai destruir o mundo, e até agora não aconteceu nada. Aí todos olhavam para Noé e falavam: não tem como acreditar em você.
que não aconteceu nada. Durante esses 120 anos, Noé construiu o barco, pregava madeira para construir a arca, pregava a palavra no coração das pessoas, e as pessoas simplesmente desprezavam Noé. Noé pregou 120 anos e ninguém mudou. Ninguém se converteu. Ninguém, absolutamente ninguém, uma geração inteira. Um homem que estava aí a pregar, ele não via nada. Ele não via nenhum sinal, tanto no céu como nas pessoas. Porque para derramar chuva tem que haver nuvens, tem que haver sinais nos céus, e Noé não via nada. Noé não via sinal tanto no céu como na mudança das pessoas. Nada, absolutamente nenhum sinal. Então, mesmo se passarem muitos anos, Noé não mudou a sua mensagem. Mesmo vendo que ninguém mudou de vida, Noé continuou pregando a mesma mensagem. A fidelidade dele era com a mensagem, não com as pessoas. Então Noé continua pregando, porque ele acreditava que o poder da palavra de Deus não está no modo em que as pessoas recebem, mas no Deus que deu essa palavra. Olha, irmão, e Deus disse, olha, Noé, constrói a arca. Deus poderia muito bem enviar um anjo, falar, Noé, eu vou mandar um dilúvio para destruir essa geração. Mas eu vou mandar um anjo para te guardar a tua família. Não. Deus falou, olha, você tem que trabalhar. Você tem que construir uma arca para você e a sua família. Deus provou a obediência de Noé. Deus provou ele. E Noé, em Hebreus, no capítulo número 11, no verso 7, diz que pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Então, por esse ato de obediência à palavra de Deus, Noé foi considerado como um herói da fé. Então, você tenta imaginar a vida do homem que ouviu uma palavra de Deus apenas uma única vez, esperou mais de 100 anos. Noé esperou, olha, esse tempo todo, uma palavra da boca de Deus foi suficiente para confortar o coração de Noé durante esse período, um século. Uma palavra. Mas o povo de Noé ouvia a palavra durante 120 anos e ninguém creu. O coração deles era mau. Agora você pensa, imagina comigo, né? Noé esperou um século para a promessa de Deus se cumprir. E em nenhum momento vimos ele dizer que Deus estava atrasado. Em nenhum momento vimos ele falar, não, Deus, tem alguma coisa errada aqui. Porque não é possível. Eu estou a pregar, a construir a arca durante um século e ninguém muda. Não é possível, eu não vejo nenhum sinal. Aí você vê a pessoa ora um dia, 2 dias e ainda reclama, Deus está atrasado. Então, um século, pensam comigo, né? E Noé não desistiu, não mudou a sua mensagem, não mudou a sua forma de pregar. Então, é como se ele falasse, olha, a verdade de Deus deve ser pregada, nem que for durante 100 anos, mesmo que os homens não creiam nela, ela deve ser anunciada sempre. Olha, Noé nos ensinou algo aqui, que não devemos parar de pregar, mesmo que não vemos resultado nas pessoas, mudança nelas. Nós devemos pregar para elas. Talvez algumas pessoas olhavam para a vida de Noé e falavam, olha, nós queremos alguma prova para ver se realmente é Deus que apareceu para você ou não. Queremos alguma coisa. Talvez se Deus aparecer para nós e nos falar que vai destruir o mundo, nós vamos crer. Mas não existe prova para quem não crê em Deus. Agostinho dizia isso. Quem crê a prova, mas quem não crê não existe prova. Então, Noé, na sua geração, ele era visto como alguém que estava fora de época. Ou melhor, até como um louco. Porque você imagina um homem que largou os seus sonhos, largou tudo para ficar a construir uma arca numa terra seca. Não tem lógica. Não tem nenhum sentido. Ele não deixou de acreditar na palavra que ouviu da boca de Deus, só porque o mundo em que ele vivia não acreditavam nele. Noé continuou a acreditar. Ele insistia, ele pregava. Então, o mundo inteiro olhava para Noé e falava, não existe uma tolice maior do que essa. Não existe. Onde é que já se viu em toda a terra um homem ficar 100 anos a construir algo? Não existe isso. Isso é loucura. E o apóstolo Paulo, ele diz isso mesmo, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura.
Então, Noé dedicou toda a sua vida para construir aquela arca. As pessoas viviam atrás dos seus sonhos, se calhar estavam nem aí, conforme nós vimos hoje. As pessoas vivem atrás dos seus sonhos, suas formações, querem alcançar seus objetivos, estão nem aí para Deus. As pessoas zombavam tanto de Noé que alguns olhavam para Noé. Tem uma declaração em Isaías, no capítulo 22, no verso 3, eles diziam assim: olha, comemos e bebamos, porque amanhã morremos. Eles olhavam para Noé e zombavam, falavam: vamos comer hoje, já que amanhã vamos morrer. Ao invés de eles mudarem de vida, eles zombavam, eles bebiam, eles se entregavam na maldade deles. Olha, Noé, desiste, faz mais de 100 anos, desiste disso, porque se Deus quisesse destruir esse mundo, Ele já teria destruído faz tempo. Mas até agora nada, Noé. Olha, desde que os nossos pais morreram, até agora não aconteceu nada. Eles abusavam da misericórdia de Deus. Aquele povo zombava da bondade de Deus, conforme vemos pessoas zombando hoje dessa mesma paciência, dizendo que Jesus Cristo não voltará, que essa terra não será destruída. As pessoas zombam. Mas em Gênesis, no capítulo 7, no verso 1, diz que a paciência de Deus esgotou. A Bíblia declara que depois disso o Senhor Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Gênesis 7:12, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. As águas começaram a descer, irmãos, e cobriram tudo, toda a terra. Os montes mais altos, a Bíblia diz que desapareceram. Tudo. Eles não tinham para onde escapar, porque a chuva, a água tomou conta de tudo. Aquela geração, aquele povo viu todo aquilo que eles construíram a ser destruídos. Olhavam para suas casas, olhavam para suas riquezas, vendo tudo. Olhavam para os seus filhos a serem destruídos pela água, pelo dilúvio. Olhavam para si a serem destruídos pela água. Eles não tinham por onde escapar, porque as correntezas da água eram tão fortes que nenhum lugar era seguro o suficiente para eles abrigar, ou para eles poderem escapar. Olha, tudo que eles construíram foi destruído por causa dos seus pecados, todos. Não havia absolutamente ninguém que pudesse usar de misericórdia para com o outro, porque todos estavam na mesma situação de destruição. Todos, a mãe, o filho, o tio, a mãe que olhava para o filho e falava assim: olha, Noé deve estar louco. Eu imagino no dilúvio, a mãe a ver o seu filho a se afogar, e a dor que ela tem, e olhar para o filho, e o filho falar: olha, se a senhora me dissesse que aquilo que Noé disse é verdade, quem sabe eu estaria na arca agora. Imagina a dor daquela mãe a se ver a ser destruída, e a ver o seu filho a ser destruído, porque se calhar ela implementou algo na cabeça dele que Noé estava louco. É algo inexplicável, irmãos. Assim como aquela geração não ouviu a palavra de Deus pregada por Noé, essa geração não tem ouvido a palavra, tem ignorado, tem vivido as suas vidas, os seus sonhos, o sonho de casar, o sonho de um monte de coisa. Tem desprezado, tem agido do mesmo modo que aquela geração estava agindo. Eu imagino eles afogarem como se fossem lixo, como a água, como nós vemos a chuva, leva os lixos que não tem nenhum valor para qualquer lugar. Vemos eles a se afogar e falavam: ele estava certo. Nós ignoramos, mas ele estava certo. E já não havia tempo para se arrepender. Já não havia, porque a Bíblia declara que eles foram pegos todos de surpresa. Todos. Todos. Se calhar alguns tinham planos de crer em Noé no futuro, se calhar. Mas o dilúvio lhes pegou de surpresa. Como vemos algumas pessoas que têm planos de falar: olha, eu faço isso errado, mas amanhã, ou quem sabe no futuro, vou mudar, vou entregar minha vida a Jesus. É bem provável que você pode morrer antes de se formar. O plano que você tem de se formar, o plano que você tem de casar, o plano que você tem de viajar, é bem provável que nada disso se cumpra. A morte, quando chega, ela vem, ela não avisa, ela
chega, a Bíblia diz que é como um ladrão. O dilúvio pegou todo mundo de surpresa. Eu prego para vocês hoje. É bem provável que no próximo ano, algumas pessoas já não estarão aqui conosco. É bem provável que ainda esse ano, algumas pessoas não estejam conosco. Alguém que nos ouve aqui nessa praça, é bem provável que não vai conseguir chegar no final do ano. Ainda que você não vê essa terra ser destruída, nem por isso impede Deus de destruir aqueles de modo particular que vivem no pecado. Nada impede Deus de destruir os que vivem no pecado, assim conforme nada lhe impediu de destruir aquela geração. Nada! Porque do mesmo modo que as pessoas desprezavam no passado, têm desprezado hoje. Olha, é bem provável que algumas pessoas que me ouvem hoje, ao redor dessa praça, alguns que estão sentados aqui, vão encontrar aquelas pessoas que estavam no dilúvio de Noé no inferno. É bem provável. Nada mudou. Nada. Mudou as épocas, aumentou a tecnologia, aumentou tudo. Mas a ignorância é a mesma. O desprezo à palavra é a mesma. É o mesmo. Isso mostra a fidelidade de Deus. Deus prometeu que ia enviar o dilúvio para destruir a terra. E Ele enviou. Ele destruiu. Mesmo que aquela geração não acreditou na palavra de Noé. O fato deles não acreditarem não impediu Deus de destruir aquela nação. Aquele mundo não impediu. Isso não é uma questão de você ter fé. Não é uma questão de você ser cristão. Não. Isso é algo que vai acontecer. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombarias, andando segundo as próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles, de propósito, ignoram isto, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de antes, afogado nas águas. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo, da perdição dos homens. Então, orientado pelo Espírito, ele diz que no século em que nós vivemos, existem pessoas com zombaria. Dizem que desde que os nossos pais morreram, até hoje, nada acontece. Deus não destrói a terra. O apóstolo diz que existem pessoas que zombam. Podem não zombar com os lábios, mas com as ações. Ouvem a palavra sobre arrependimento, mas têm plano de se arrepender, mas não se arrependem. Ouvem sobre pecado, mas não abandonam o pecado. E Deus, ele diz assim, Ele está reservando o juízo para todos aqueles que ignoram a palavra dele. O apóstolo Paulo diz: em breve, essa terra será destruída. E todos que rejeitam a palavra de Deus, assim conforme eles rejeitam a palavra, eles serão rejeitados. O povo dessa praça tem rejeitado a palavra de Deus. Tem rejeitado. Isso é algo que não é novo. Assim como Noé pregou 120 anos, e as pessoas não mudavam, ignoravam, achavam que ele era louco. Às vezes, quando eu estou aqui a pregar, algumas pessoas zombam, riem, não dão nenhum caso. Vou falar para vocês, Deus está vendo tudo. A mesma história está a se repetir. A história está a se repetir. Em vários lugares aqui em São Paulo, pessoas pregando a palavra, as pessoas desprezam, ignoram. Eu falo para vocês que ouvem essa palavra, aproveitem os últimos dias. Aproveita, se divertiu bastante, você que não tem plano de abandonar o pecado, porque haverá um dia, esse dia está próximo, que você terá muitos motivos para chorar, muita coisa para se lamentar, muita. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que cedo eu venho, eis que cedo eu venho. Olha, eu vou falar para vocês,
uma pena, sério, que mesmo as pessoas lerem sobre o que Deus fez com Sodoma, o que Deus fez com Gomorra, o que Deus fez com a geração de Noé, eles não mudam. É uma pena isso, é uma pena saber que o que Deus fez no passado com aquela geração, que rejeitaram ouvir a palavra, Ele fará. Ele fará com muitos que amam me ouvir aqui hoje. Ele fará. Olha, sério, é uma pena que muitos de vocês que ouvem a palavra nessa praça não dão crédito nela. Eu vou falar para vocês que eu fico triste em saber que algumas pessoas que me ouvem há tempo, aqui nessa praça, de modo individual, serão destruídas também. É uma pena que muitos terão que ser destruídos como se fossem pessoas que nunca ouviram a verdade uma única vez na vida. Porque ouvem sobre a luz, mas continuam na escuridão. Ouvem sobre o céu, mas continuam a caminhar no inferno. Têm plano de abandonar o pecado, mas nunca abandonam. Hoje, talvez você não dê muito crédito no que eu falo, conforme aquele povo não deu crédito no que Noé pregava. Mas haverá um dia que tudo que mais as pessoas vão desejar é que o tempo volta para eles poderem se arrepender. E o tempo não vai voltar, não vai. Eu sei que muitos não se importam, mas você não é o único. Fizeram isso com Jesus Cristo, fizeram isso com Noé, com Paulo, com todos que pregaram a verdade de Deus. Em Salmos, no capítulo 11, a Bíblia diz o seguinte, no verso 6, sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento abrasador será a porção do seu corpo. Então Deus diz assim, olha, Ele vai destruir essa nação, esse mundo, não com chuva, mas com fogo. Diferente do dilúvio que foi com água, Ele preparou algo pior para o mundo de hoje. Eu falo para vocês, eu fico agoniado às vezes. Você está me deixando com medo. Fico agoniado quando eu chego aqui nessa praça e prego, as pessoas não mudam e eu choro por saber que alguns dos meus ouvintes serão tratados do mesmo modo. Assim como aquele povo fechava o coração de Noé, fechava os seus corações para Noé, o próprio Deus fechou a porta da arca para eles. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus. Do mesmo modo que eles fecham os corações para a palavra, Deus fechará o seu para eles. Eles serão tratados por Deus do mesmo modo que eles tratam a pregação hoje, a palavra hoje. Olha, eu daria qualquer coisa se por meio disso você entregasse a sua vida a Jesus Cristo. Mas eu creio que não vai adiantar, porque o próprio Filho de Deus se entregou, deu a sua vida, e muitos sabem disso, mas ainda assim não se entregam para Ele. Vivem como se Jesus Cristo não tivesse feito nada para lhes salvar. Olha, você não tem absolutamente noção daquilo que está por vir. Você não sabe de nada, nem os teus olhos, o teu coração. Você nunca imaginou aquilo que está reservado para esse mundo. Você não imagina. Tudo que você imagina não se compara com aquilo que realmente é. Eles vão clamar com lágrimas, com prantos, por misericórdia, mas Deus não os ouvirá. As pessoas que estavam fora da arca choravam, gritavam, pediam por misericórdia, mas lhes foi anunciado misericórdia durante 120 anos, mas eles não quiseram mudar. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, verso 7, ele diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. Ele diz, já está próximo o fim. Ele fala, sede sóbrios, vigiem,
porque a destruição do ímpio será repentina. Ele fala, vigiem. Não se perguntem quando isso vai acontecer, mas se preparem para esse acontecimento. Quanto à vinda, ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós temos certeza que Cristo vai descer. Cristo vai se manifestar e vai punir esse povo que rejeita a sua palavra. Você não tem noção a forma de Deus expressar a sua ira nas Escrituras. Ele diz assim, em Malaquias, no capítulo 4, no verso 1. Pois, eis que aquele dia vem e vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho, como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará raiz nem ramos. Eles serão queimados, a ponto de não sobrar nada, mas todavia não morrerão. Sofrerão por toda a eternidade, mesmo não tendo nada, mesmo não sofrendo nada. Em Isaías, no capítulo 26, no verso 21, diz assim, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Olha a forma de Deus expressar isso para você. Em Isaías, no capítulo 38, no verso 34, 8, diz assim, porque será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuição pela contenda de Sião. Será um ano de retribuição, que Deus vai retribuir cada um de acordo com aquilo que fez por meio do corpo. Ele diz assim, porque será o dia da vingança, que está reservado na mente de Deus. Você tem noção disso? Se Deus é por ti, quem será contra ti? E se Deus for contra ti, ninguém será contra ti. Nem o mais forte diabo do inferno, nem a tua força está suficiente para te defender de Deus. Deus odeia tanto o pecado que em toda a Bíblia ele fala isso, ele revela isso. Deus odeia tanto o pecado que ele acabou com o mundo inteiro, para ver se por meio desse amenizasse, acabasse com o pecado. Nem o ódio que você sente pelo teu pior inimigo se compara ao ódio que Deus tem pelo pecado. Nem o nojo, o repulso que você tem pelo verme, pelo inseto mais desprezível, se compara ao nojo, ao repulso de Deus contra o pecado, ao pecado. Ele tem prazer de destruir todos que vivem na iniquidade, todos que ouvem a sua palavra e não mudam. Olha, não há absolutamente nada que vai fazer Deus poupar aqueles que não poupam o pecado, aqueles que tratam o pecado como se tivessem guardam o pecado como se tivessem a guardar um tesouro, algo de valor. E Deus hoje usa de misericórdia para com você. Ele fala, arrependa-se. A mesma história está a se repetir. Não cometa o mesmo erro que aquela geração cometeu. Deus te dá a oportunidade para você crer, para você ouvir. Essa história aqui de Noé não foi algo que foi registrado na Bíblia para nos mostrar o que Deus fez no passado, não. É para mostrar o que Ele fez no passado, o que fará no presente. Olha, irmãos, a mesma história se repete. E Noé, ele não construiu apenas uma arca, ele construiu uma esperança. Noé construiu um indicador. Noé construiu, Noé estava a apontar para algo maior, estava a apontar para Jesus Cristo. Como eu quero que vocês pensem em algo, a arca de Noé, para aquele povo, não tinha absolutamente nada de atrativo. As pessoas olhavam para aquela arca, não viam na arca, irmão. Era o único lugar seguro. Mesmo não sendo atrativa, era o único lugar seguro para eles fazer escapar do dilúvio. E essa arca simboliza o Senhor Jesus Cristo. Nenhum lugar é seguro fora de Jesus Cristo, nenhum. Talvez Jesus Cristo pode não ser muito atrativo para você hoje, mas Ele é o único lugar seguro para a sua alma, para escapar daquilo que está por vir. Talvez, olha, você não vê muito atrativo em Jesus
O povo daquela geração também não via muito atrativo na pregação de Noé, na arca, não via nada. Eles se calhar, eles olhavam para Noé e falavam, não tem nada de diversão aqui, nada. Não tinha nada. Não tinha música, não tinha festas, não tinha nada. Mas tinha segurança. Olha, o próprio Jesus Cristo diz, por meio do profeta Isaías, disse, olha, e dele, o profeta Isaías diz, olha, e dele não fizemos caso, e de Cristo não fizemos caso. E o profeta Isaías diz, olha, ele era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum. Assim conforme as pessoas não fizeram caso da arca de Noé, hoje eles também não fazem caso da pessoa de Jesus Cristo. E é a mesma história como eu falei para vocês. Assim, olha, Noé convidou as pessoas para virem ao arrependimento, para entrar na arca, e Jesus nos convida a todos a vir até ele. Ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, subcarregados, eu vos aliviarei. E a história é a mesma história, mas só com mais excelência, com um Salvador melhor que é Cristo. Falei para vocês, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela é a arca de Deus, enviada ao mundo para livrar os eleitos do dilúvio, da tempestade, da ira de Deus que se manifestará aqui em alguns instantes. Ninguém sabe o dia, mas isso está breve, está mais próximo do que nós possamos imaginar. Eu falo, tenham pressa, garantam que vocês estão dentro dessa arca, garantam que você tem levado as vossas famílias para dentro dessa arca, porque façam o que Noé fez. Noé não fez nada de extraordinário, apenas construiu uma arca e convidou a sua família a entrar, porque ele sabia aquilo que Deus faria. Convidem, tenham pressa, e nem que for para esforçar, força eles a virem para Jesus, do que ter eles a serem condenados, a queimados como palha. Não, Deus usou a vida de Noé para preservar aquela geração, a sua família. E Noé havia feito muito esforço para construir a arca, e agora ele próprio era mantido vivo dentro dela. Note que o Manchoeiro diz, olha, note que através daquilo que fazemos em obediência às ordens de Deus, nós próprios teremos consolo no dia do juízo final. Aquilo que nós fazemos em obediência a Deus nos dará consolo. Assim conforme Noé obedeceu a Deus, entrou na arca, aquilo trouxe um consolo quando o juízo, quando Deus derramou o dilúvio, assim somos nós. Assim conforme só foi salvo quem estava na arca, eu falo para vocês, só será salvo daquilo que está para vir nesse mundo quem estiver em Jesus Cristo. Ainda que você for muito esperto, muito sábio, você não vai conseguir escapar. Você não é mais inteligente do que o povo daquela geração. Você não é mais esperto do que eles. Você não é nem um pouco mais esperto do que eles. Em tentar tramar um plano para ver se vai se converter no último dia, um dia antes da sua morte. Isso não vai acontecer. É bem provável que você vai morrer antes. Olha, a arca de Noé livrou os filhos, a nora de Noé, as noras de Noé, a esposa de Noé. Mas Jesus se apresenta como alguém muito mais excelente do que a arca de Noé. A arca de Noé livrou os homens do dilúvio temporário. Era devastador, mas em Jesus nós encontramos um abrigo muito mais seguro do que a arca de Noé. Em Jesus encontramos um abrigo seguro, ele é o porto seguro. Ele não nos livra apenas das tempestades do inferno. Em Jesus a segurança, em Jesus a paz. O dilúvio só foi um problema para as pessoas que estavam longe, fora da arca. Aquilo que vai se manifestar nesse mundo é um problema para aqueles que não creem em Jesus. Mas para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para ele, nenhuma, absolutamente nenhuma. O que importa não é aquilo que vai acontecer, mas onde você estará quando isso acontecer, porque isso vai acontecer, querendo você ou não. O Paulo diz, olha, em Cristo vocês não serão condenados. Paulo fala, nenhuma condenação, nenhuma. Aquele que está em Cristo, ele está livre.
Diferente da época de Noé, irmãos, que nós vimos a chuva a descer para destruir, para condenar, para matar os que rejeitaram crer e viver sem Deus. Nós veremos um Salvador descendo das nuvens. As nuvens que derramaram água para destruir as nuvens, os homens, nós veremos o nosso Senhor, veremos Jesus Cristo vindo sobre as nuvens, não mais para salvar ninguém, mas para buscar aqueles a quem Ele salvou, aqueles que viveram como salvos. Veremos Jesus Cristo nas nuvens vindo. Isso é algo que vai acontecer, meus irmãos. Jesus é o verdadeiro Noé, porque na cruz ele suportou a ira de Deus para nos salvar. Mano, há mais segurança em Jesus Cristo do que em qualquer outro lugar. Há segurança em Jesus, irmãos. Ele é o verdadeiro Noé. O seu corpo é a arca verdadeira, porque vai nos livrar do dilúvio, da ira de Deus. Em João, no capítulo número 5, no verso 24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida e vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da vida para a morte, irmãos. Então, Jesus Cristo diz: olha, quem crê nas minhas palavras, quem crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Para ele não há juízo, para ele não há nada, ele não precisa temer. Noé não temeu a vinda do dilúvio, porque ele estava preparado para isso. Ele preparou a vida inteira, para isso. Você precisa se preparar para encontrar-se com Jesus Cristo. Você vai encontrar-se com Ele de qualquer modo, seja na destruição desse mundo, seja quando você morrer daqui a algum tempo, alguns dias, alguns anos, algumas semanas, você vai se encontrar com Ele de algum modo. Não tem como você escapar. Ninguém vai conseguir escapar. Ninguém. Olha, ainda que pessoas rejeitam crer em Cristo aqui hoje, se encontrar com Ele aqui hoje, mas eles vão se encontrar com Ele uma hora. Um dia eles se encontram com Ele, irmão. Eu vou repetir para vocês, para terminar a minha mensagem. Há incerteza quanto à hora, mas não há incerteza quanto à vinda de Jesus Cristo. Quanto à destruição dessa terra, não há nenhuma dúvida. Vai acontecer, irmãos. Assim conforme houve segurança para aquela geração que estava na arca, para Noé, eu falo, há segurança para você em Jesus Cristo. Há muita segurança, irmãos, há muita segurança. Ninguém que estava na arca foi afetado pelo dilúvio. Ninguém, irmãos. Olha, irmãos, em Cristo é um verdadeiro abrigo para a sua alma, tanto aqui nessa terra, como para aquilo que está reservado, para aquilo que virá. A segurança de Jesus Cristo, meu irmão. Assim como a arca da aliança, assim como a arca livrou com segurança aqueles que creram, eu falo, Jesus te livra com segurança, se você crê nele aqui hoje, nesse momento. Olha, vamos repetir, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? A nossa segurança é Cristo, irmãos. Somente Cristo, nós estamos seguros em Cristo Jesus. As tempestades, os dilúvios podem destruir os que estão fora, mas jamais vai destruir os que estão dentro. A igreja de Jesus Cristo, como a arca de Noé, ela é a segurança para esse mundo. Não há segurança, não há sentido, não há paz, não há tranquilidade. Convido vocês que me ouviram essa palavra hoje, vem para Jesus Cristo, faça parte da igreja de Jesus Cristo, faça parte de Cristo, toma Cristo como teu Salvador. Você não precisará temer nada, muito pelo contrário, você vai se alegrar quando Ele se manifestar, porque você vai falar, Ele cumpriu a sua palavra. Passaram-se 120 anos, mas Ele cumpriu. Amém?